Nesse livro de Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, se chama Após a Tempestade. Esse livro ele vai abordar diversos assuntos, mas no último capítulo, Joana de Ângeles vai nos trazer uma informação importante, vivida no plano espiritual, em que Kardec convoca ali os franciscanos para trazer novamente o espiritismo para os trilhos. Por quê? Lógico que tanto o espiritismo quanto qualquer outra religião é feito por pessoas humanas, encarnadas, e como é natural, todos nós temos falhas, e acontece às vezes da gente também naturalmente sair do trilho. Nem todo mundo... às vezes a gente se esbarra numa atitude nossa, pessoal, a qual nós não nos orgulhamos, né? Então, é comum que numa casa que é feita de pessoas ainda haja alguns problemas que a gente precisa acertar. Então, o livro traz essa informação de, por exemplo, a elitização de algumas casas espíritas acaba afastando ali, naturalmente, distanciando as pessoas da nossa bandeira maior, que é fora da caridade não há salvação. Muitas delas, infelizmente, ainda preferem disciplina. Estamos dizendo que a disciplina é ruim, a disciplina é boa. Foi a indicação de Emmanuel para o começo do trabalho de Chico, né? Mas a disciplina ela se torna daninha quando ela fere o amor, quando ela fere a caridade. Então, quando a gente se torna um soldado de Kardec, levantando as bandeiras apenas de Kardec, não enxergando um irmão de outra religião, deixando de acolher, deixando de praticar o amor para praticar simplesmente a disciplina, a gente foge do amor. Então, Kardec veio convocar o franciscanismo para trazer novamente o espiritismo para os trilhos. E por quê? O que o espiritismo o kardecismo, né, tem a ver com o franciscanismo, com o cristianismo, né? Todas elas têm um ponto em comum, que é a prática do amor, a prática da caridade, né? E Francisco foi esse grande inspirador lá na época medieval, em que se desprendeu de todos os bens terrenos, né, para viver o amor da sua forma plena, da sua forma maior, mergulhado em Deus, né, deixando os desapegos humanos. Então, esse desapego humano, ele faz muito, ele traz muito do que eu penso, sabe, enquanto ser encarnado. E é um assunto que a gente vai entendê-lo quando a gente começar o nosso assunto sobre as colônias espirituais, sobre as esferas, né? Vai nos trazer também essa questão do desapego. Então, para não perder o sentido da questão, eu me sentia nesse limbo. Então, quando eu li esse livro de Joana de Ângeles, eu falei, nossa, recebi o testamento de Kardec. O franciscanismo, nem qualquer outra religião, está excluída, né? E, inclusive, se a gente parar para pensar, a mentora de Valdo Franco é uma freira, né? Sim. O mentor de Chico era um padre, foi um padre, né? Então, para Deus não é essa divisão só existe entre nós, né? Ainda seres engatinhando nas nossas questões morais, na nossa reforma íntima, interior, né, Éder? Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.